Ele sabe das suas necessidades. Apenas adore sua lágrima. Como diz o querido, cada lágrima para Deus, cada lágrima é sua vontade, Ele conhece. Ele sabe que você precisa. Porque você foi separado, você foi escolhido por Deus. Muitos estão chamados, mas poucos estão escolhidos. Você está aqui nessa manhã porque Ele escolheu você. Quem que não está aqui era para estar aqui. Se você está aqui, é porque era para você estar aqui e ouvir tudo que Deus está falando. Tudo que Deus falou através do pastor Alexandre, do Romildo, dos louvores. É porque era para você ouvir. Não pense que você vem aqui, irmão, que tem uma coisa aqui. Quando acabar o curso, quando você voltar para a cidade, não deixe acabar o curso dentro de você. Como sempre o Romildo disse, o nosso curso acaba aqui. Nosso curso continua dentro da gente, a gente vai sempre adoração. A gente vai sempre adorando o nome do Senhor, a gente tem que dar nosso testemunho. Você é separado, você é escolhido, você, a partir de hoje, se você não era, você vai ser uma nova criatura. Porque assim, se alguém está aqui, nova criatura é isso, tudo novo de Deus. Creia em sobre o meu Senhor. Se ainda você não entendeu, se ainda você não aceitou a sugestão, se você não aceita, porque será o melhor. Ele não fala que você é melhor que Deus aqui. Nada do que está aqui. É um privilégio. É muito da festa, Deus. Nada melhor. Eu aproveito. Deus me salvou. Eu vejo uma família que não é cristã. Mas Deus me chamou da família que não é comum. Somos caros para mim. Somos todas as vidas. Aleluia! Eu escolhi dentro da tua casa para fazer a diferença e você vai fazer porque através de você eu vou salvar a sua família. Glória a Deus! Então eu creio que Deus não vai salvar a sua família, eu falo isso porque eu creio que Ele também vai salvar a minha. Aleluia! Aleluia! Continua adorando o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz, libera de uma oração, e separou de uma flor no seu altar para servir o Senhor. A paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem magrinhos? Ô, Glória! Eu estou ficando rouco, eu não sei porque eu falo tão pouco. Um pouco tanto. Existe um filósofo chamado Santo Exupéry que ele usa uma frase que é muito conhecida por muita gente. Ele diz que és eternamente responsável por aquilo que castiga. É uma frase do livro Pequeno Príncipe.
E ele fala sobre isso: és eternamente responsável por aquilo que cativa. Umas palavras mais simples seria mais ou menos assim. Quando você conquista alguém, quando você cria um relacionamento com alguém, você se torna responsável por ela eternamente. Eu sou um cara meio sensível, sou muito chorão. Eu rio muito feliz. Eu choro com facilidade porque em toda a minha vida eu aprendi uma coisa: todas as minhas alegrias vieram de pessoas, e todas as minhas tristezas e frustrações também. O ser humano, ele é uma caixinha de surpresas, literalmente. Ele vai entrando, ele pode fazer com que você se torne a pessoa mais feliz, como ele pode acabar com toda a sua alegria. Vindo aqui para os meninos, eu sempre me pergunto o propósito de Deus. Por que eu vim para cá? Aí eu olho algumas pessoas que eu conheci nesse acampamento, algumas pessoas que eu estou levando, são pedacinhos de sentimentos que a gente leva para Campo Grande. E aí eu fico pensando, poxa, não é possível que eu vou chegar lá em Campo Grande e vai acabar isso. Eu olho para vocês assim, eu não vou chorar. Eu olho para vocês, não vou. Dívida. Se você quiser chorar, todo mundo solta. Dívida. Aí eu olho para vocês assim e eu fico pensando, não é por acaso, a gente não pode ter simplesmente, a gente não passa simplesmente na vida de alguém. A gente passa e a gente deixa uma marca, a gente cria uma situação, a gente leva um sentimento, a gente leva como parte da nossa história. Então não é possível que o menino simplesmente passe na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, eu ouvia meu irmão falando sobre a questão de eu estar aqui em a forma que eu vim para Juína. E é uma coisa que eu quero dizer para você assim. Primeiro, existem determinadas pessoas que jejuam, que buscam a Deus pedindo dons. E existe uma coisa que ela é tremenda. Depois que Deus te dá um dom, que Ele te confia um dom, que Ele te entrega um dom, não tem volta. Os dons de Deus são irrevogáveis. Nós seremos cobrados pelo dom que a gente tem. E aí é mais ou menos assim. Eu conheci pessoas que fizeram jejum, campanha para que Deus desse o dom de visão para ela. Aí ela tem uma ideia concebida de que o dom de visão ela vai usar quando ela quer. Só que não, quando Deus te dá um dom de visão, Ele abre os seus olhos estão abertos. E aí você entra num determinado lugar, você vai ver diabo. Como você pode estar num lugar e ver a presença de Deus. Você pode ver aquele amigo vindo de braço aberto e o capeta atrás dele. Porque os dons, os sentidos espirituais, eles são abertos. Aí algumas pessoas, elas pedem o dom de profecia, revelação, e elas acham que vão usar quando Deus quer. Não. Os dons de Deus é para ser usado quando Ele quer. Para que você seja o canal de Deus. Os dons de Deus, eles não são os dons assim que você trata e trabalha na hora que você quer. E quando eu pedi para Deus a oportunidade de discernimento e entendimento para ministrar, para poder pregar, para estar aqui onde eu estou hoje, eu entendi que não é para pregar onde eu quero, não é para ministrar o que eu quero, quando eu quero. Eu já estive em Ponta del Este, já estive no Uruguai, em Campo Grande eu já tive a oportunidade de pregar para o doutor André Pettinelli, para o doutor Nelson Frade, os conheci, estive na casa de grandes turistas em Campo Grande. Mas graças a Deus também, eu já fui para o bairro, tem um bairro chamado Caiobá 3, que é mais ou menos a melhor estrada, a avenida principal de Caiobá 3. Eu lembro a primeira vez que eu fui em Caiobá, eu cheguei no carro com a minha esposa, e eu perguntando para a menina onde era a igreja, e ela falava assim, olha, o senhor conta o primeiro, o segundo, o terceiro buraco, o senhor vira à esquerda. Aí eu falei, terceiro buraco? Mas o que é isso? Aí, irmão, você pega e passa o primeiro buraco, o carro entra todinho, você dá a volta assim e sai. Aí o segundo buraco você tem que dar a volta lá em cima da calçada. Aí no terceiro, eu falei, gente, a referência do povo é terceiro buraco. Então, em outras palavras, Deus ele tem sido tremendo na minha vida, porque, irmão, eu não sei, eu errei realmente, eu devia ter negociado as ofertas. Ele falou ali que agora já está tarde, eu não devia nem estar pensando, ele me desanimou. Pessoas não têm negociação de oferta, pastor, então pode esquecer. Só estou preocupado, não quero nem entregar mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
é que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu quero ser reconhecido por Aleluia! Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó, vocês têm que entender. Às vezes tem determinadas pessoas que determinam a bênção que elas vão receber por causa da oferta que elas determinaram. Se eu combinasse com esse ministério R$3.000 de oferta para pregar aqui, quando essa igreja me der R$3.000 de oferta, toda a minha bênção já está resumida aí. Mas quando eu venho no Eis-me Aqui, toda a sorte de bênçãos de Deus está sobre a minha vida. Eu não limito ela. Eu deixo que Deus trabalhe. Se vai ter oferta, eu não sei. O que eu vou ganhar disso, não sei. Se vão me dar passagem de volta, eu não sei. Eu sei que a pessoa não está disposto a me buscar porque ela não vive sem mim. Vai ver. Em outras palavras, se a gente tivesse aí entendimento de que existe uma diferença em fazer as coisas para os homens e fazer as coisas para Deus, as pessoas que estão envolvidas nesse acampamento hoje tomaram chuva, pisaram no barro, ficaram sem dormir. E se a gente chegasse nelas e falasse assim, quanto você cobra para fazer isso? Era melhor não receber e ficar em casa dormindo. Hoje é domingo. De verdade, ficar pisando no barro, caçando carne ali, cheirando diesel, andando para cima e para baixo, atolando. Não era melhor hoje, um domingão, hoje de folga, você poder dormir até meio-dia? Não tem pagamento que faz isso. Mas quando a gente entende que Deus vai nos honrar por aquilo que está sendo feito, de que Deus vai nos devolver isso em medida recalcada, sacudida e transbordante, não tem preço. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Louvo a Deus porque hoje eu sou conhecido em Campo Grande, sou conhecido em São Paulo, sou de Belo Horizonte, tem um espaço tremendo lá, no Paraná também tem, mas eu aprendi o seguinte: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Irmão, você sabe uma coisa que eu estou levando de Juína e isso não tem preço? Eu vou ter na mente gravada a minha baterista aqui com a cara dela, não tem jeito. Eu vou olhar essa cara de povo marrento que tem aqui, de crianças que já estão com a liberdade de brincar comigo como pais, de olhar para determinadas jovens aqui, que eu sei que Deus tem o melhor e nós vamos nos encontrar de novo, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. E que tem casais aqui que daqui a algum tempo eu vou encontrar de novo e Deus, pastor, você não sabe o que aconteceu lá em casa. De que hoje eu levo amigos desse lugar. Eu vim aqui para congregar seus irmãos, mas eu levo daqui amigos. Nós vamos ter a liberdade de confabular. Eu já estou recebendo mensagens daqui no meu celular de pessoas aqui. Já tem gente aqui que me adicionou no Face. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O propósito de Deus é que nós sejamos corpo bem ajustado, onde Cristo é a cabeça. Existem pessoas aqui que, de alguma forma, Deus nos usou para falar na vida dela, para tocar na vida dela. E isso é impagável. Eu volto para Campo Grande sabendo que existem pessoas aqui que vão estar orando por mim pelo meu ministério. Isso não tem preço. Eu olho meninas aqui e eu falo, ei, quem sabe eu não vou fazer seu casamento? Quem sabe? Quem sabe eu não volto nessa cidade? Sei lá. Ontem uma irmã falava assim, pastor, eu faço oração e Deus responde. E eu estou orando para Deus para o irmão vir para Juína. Aí eu falei, eu recebo. Não, deixa eu explicar. Não é bem assim não. Não posso empolgar não. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia, Jesus. Eu peguei, antes de ministrar, eu peguei todas as perguntas que foram feitas ontem, fiquei olhando uma por uma. E, obviamente, não vai dar todas, mas teve duas aqui que eu falei, não, eu tenho que ir. É pecado dar uns pega nas minas do mundo? A vantagem é que ele não escreveu o nome da Ei, já, hein? Vou repetir para quem morreu. É pecado dar uns pega nas minas do mundo. Vamos, na língua portuguesa, vamos interpretar o texto. Você, meu Cleber. Primeiro já respondeu, é pecado. Dá uns pega. Irmão, o que é dar uns pega? Jovem tem umas coisas que eu não entendo. Como é que é dar uns pega nas minas? E aí vem um detalhe, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que ele escreveu aqui, nas minas do mundo.
Porque nas minas da igreja, ai daquele que tocar. Ô, glória! Vai dar pega na igreja. Não pega. Não tem, o que é dar um pega? Fala aí, John! Eu estou revelando já. Eu estou curioso, porque eu quero chegar em Campo Grande e dar uns pega na minha mulher. Pastor, tem isso aí na nossa casa. No seu tempo tinha dar uns pega. Aí eu li essa e falei, outro, pastor, é pecado pegar a mulher mais velha? Porque panela velha é que dá comida boa. Eu viajo 1.400 quilômetros. Eu deixo o conforto da minha casa, o convívio da minha família. Eu largo a oportunidade de estar lá e vou para escutar um negócio desse. Ai, me dá um ódio. Aí eu pergunto de novo, então pega nas mulheres mais velhas. Eu acho que a gente devia parar esse acampamento, fazer um culto de descarrego. Ô, glória! Descarregar ele! Mas é essa aqui eu quero responder porque é da boca das crianças que está em perfeito louvor. E aí escreve assim, eu sou criança, sou batizado na igreja católica. Qual é a diferença do batismo lá e o batismo aqui? Preciso saber para entender. Quem aqui foi batizado na igreja católica diz amém? Quem aqui foi batizado na igreja católica, levanta a mão. Deixa eu pegar um mais velho aqui. Peraí. A irmã mais velha, agora foi fabuloso. A irmã aqui, a minha ET. Você lembra como é que foi o seu batismo da igreja católica? Quantos anos você tinha? 7. Quantos anos você tinha? Você lembra? Quando você, aos 7, batizou na igreja católica, por que você batizou? Quem mais batizou na igreja católica aqui? Você lembra quando você batizou? Quantos anos você tinha? Quem mais batizou? Você está achando aqui. Você lembra quando você batizou? A primeira coisa é que a gente foi batizado na igreja católica e a gente nem lembra. A gente não teve opção, a gente não teve decisão, a gente não teve escolha. É literalmente o que a irmã falou. Os pais pegavam a gente e falavam... E aí a gente tinha essa questão. Os jovens que estão aqui foram batizados na igreja católica. Você lembra? Mas foi opção sua ou foi escolha da sua família? Todo mundo, eles pegaram e falaram, olha, vai ter que batizar. A irmã disse, não, você vira lobisomem, senão você vai ficar no Seol, senão você fica no intermediário. Não era isso? A criança que me perguntou, não sei se ela está aqui, mas que os pais, de repente, podem dizer para ela, o batismo é confissão de arrependimento, é nascer de novo, é reconhecer a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, estabelecer uma nova meta de nascer de novo. E como é que você faz isso quando é criança? Isso me faz levar a uma outra coisa. Tem muita gente que fala assim, você pergunta para os jovens e fala para eles, o que você é crente? Ah, o meu avô era, minha mãe era, eu também sou. Não é? A gente não teve opção. Quer ver uma pergunta para os jovens que é válida? Jovens, quantos de vocês aceitaram a Jesus? Deixa eu explicar. Quando algumas pessoas aqui tiveram, alguns tiveram a oportunidade de estar na igreja, foi ministrada a palavra e no final o pastor falou assim, alguém aqui quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Quem já viveu isso, diz amém. Amém. Aí a gente levantava a mão e ia lá para frente. O fato de nascer num berço evangélico não quer dizer que eu sou crente, não. Tem jovem, tem crente ainda, que está vivendo debaixo da unção do pai, da mãe. Porque o pai e a mãe eram crentes, levou ele para a igreja, ele virou crente e é crente até hoje. Mas ele não se arrependeu, ele não teve a oportunidade de confessar Jesus como Senhor da vida dele. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Está entendendo muito bem. Não adianta ser crente porque os nossos pais são.
Não adianta ser crente porque nós entramos na igreja e se eu não for para a igreja, meu pai não deixa eu... Não. Não se pega. É reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Foi eu seu agora? Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra do meu testemunho? Até os 18 anos eu fui um crente porque eu achava que ser crente era o máximo, mas não tinha compromisso com Deus. Eu queria ser igual aos outros, esquecendo que Deus tem um plano individual na minha vida. O plano que Deus tem para a sua vida não é igual à vida desse irmãozinho que está do seu lado. A Bíblia diz que a uns foi dado a palavra, a outro dom de profecia. Para cada um tem uma chamada diferente. Em todas as perguntas, em todas as questões que foram levantadas, sabe uma coisa que eu percebi? Tem gente aqui vivendo muito mais debaixo do jugo do pecado do que desfrutando da graça. Sabe o que eu percebi aqui na vida de muita gente aqui, dos jovens aqui? É que tem muito mais gente preocupada com a acusação, com o apontamento, com o pecado, do que com o que Deus pode fazer e do milagre sobrenatural que Deus opera em nós. Deixa eu explicar como é que funciona. Deus, ele tem uma bênção sobre a sua vida. Aí ele estende a mão para abençoar você. Ele quer derramar toda sorte de bênçãos sobre você. Aí o diabo vem, enfia a mão de baixo e fala assim, não, ela não pode porque ela está em pecado. E aí você sabe o que a gente faz? A gente aceita, a gente concorda, e a gente faz assim, eu sou pecador mesmo. Mas onde é que está a graça? E o favor imerecido de Deus? A Bíblia diz que nós temos um advogado que não perde causa. Você entende o que eu quero dizer para você? Tem gente aqui hoje que Deus quer encerrar esse acampamento derramando toda sorte de bênção sobre a sua vida. Mas você ainda prefere acreditar que o pecado que você está vivendo é maior que a graça de Deus. A gente está preocupado se música do mundo é pecado, a gente está preocupado se ver novela é pecado, a gente está preocupado se usar calça comprida é pecado, se usar maquiagem é pecado, a gente está preocupado se fazer sexo antes do casamento é pecado, se fazer sexo no namoro é pecado, a gente está preocupado se beber é pecado, a gente está preocupado, meu Deus, a Bíblia diz que nós pecamos em obras, pensamentos e palavras. E aí vem mais, o salmista diz assim, Senhor, absolve-me dos pecados que estão ocultos. A gente peca e tem pecado que a gente nem sabe que está pecando. A gente peca dormindo, irmão. Enquanto a gente está dormindo, o diabo ele vem e lança no ouvido da gente muita sementinha. Você já reparou que tem uma coisa que acontece, e eu vou dar a base nisso? Você já viu que tem gente que acorda de mau humor? Como é que você vai dormir 10 horas da noite, acorda 8 horas da manhã de mau humor? Me explica. Você acorda odiando o mundo, você fala, inferno para acordar essa hora. Meu Deus do céu. A cama do cara é boxe, o colchão dele é ortopédico, o travesseiro dele é de pluma, o quarto dele tem ar-condicionado, e acorda de mau humor. Não fala não, mas quem acorda de mau humor aqui? Como é que pode? Você consegue entender que o salmista, ele acordava, ele falava, eu deitei, dormi e acordei, porque até aqui me ajudou o Senhor? Como é que tem crente que acorda de mau humor? Aí a mulher fala para ele, bom dia, amor, para você feliz. Bom dia para você que não está indo trabalhar. Bom dia para você que não tem que sair nessa chuva. Bom dia a você que tem naquele acampamento que é a minha barraca que vazou a noite inteira. Bom dia para você que aguentou aqueles mais chatos na barraca fazendo barulho. E aí a gente esquece que teve gente que não acordou. A gente esquece que acordou no meio da madrugada para ser levado para Santa Casa por um aneurisma, por um infarto do miocárdio, por uma queda ou um aumento súbito de pressão. A gente esquece. Vou falar comigo só, tá? Ô, Glória. A gente esquece que teve gente que durante a madrugada estava dormindo e teve que sair correndo e de repente
retardado, levou tudo que tinha. A gente esquece que teve gente que estava dormindo de madrugada e o ladrão entrou e roubou, frustrou os sonhos, que foi estuprada enquanto dormia. A gente esquece que teve determinadas pessoas que enquanto dormiam, perdeu um parente, perdeu um ente querido, e a gente acorda de mau humor, e a gente esquece, em tudo dai graças. Tudo que aconteceu nesse acampamento foi bendição de Deus, foi concessão de Deus. Essa chuva, para mim, foi mandada por Deus para cercar esse lugar, porque esse lugar é santo e Deus está nele. Deus! Minha barraca passou a noite inteira, pastor. Mas eu deitei, dormi e acordei. Sabe, a gente precisa entender uma coisa. A gente está dando ênfase demais para as coisas do mundo. A gente está pensando demais nas acusações do diabo. E nós estamos esquecendo de que as mãos de Deus estão estendidas sobre nós para nos abençoar. Quem aqui já passou fome também? Jesus Santo. Quem aqui está com sapatos furados também? Amém. Como é que é? Eu vou ali. Ei, tem que ser você, né, Melk? Você é engraçadinho, hein? Seu sapato está furado, filha. Deus deu o jeito aí de você ter ventilação no pé. Eu sou bravo. Você não lembra quando eu comecei esse acampamento, na primeira oportunidade que foi dada? Lembra da menina das tranças? A gente fica arrumando desculpa para reclamar e a gente esquece que Deus tem cuidado de nós. O meu carro quando quebra é porque Deus me deu livramento de um acidente. Não, é Quando o história. inimigo entra dentro da minha casa e rouba a minha coisa, mesmo assim eu dou glória, porque eu penso que aquilo pode estar sendo mais importante, ou que eu posso ter dado legalidade para o diabo entrar dentro da minha casa. Quando a enfermidade vem, eu preciso acreditar que eu estou enfermo, porque Deus me quer parado, quieto, para pensar no cuidado que Ele tem por mim. Quando eu passo necessidade financeira, eu creio que Deus está me chamando a atenção de que eu não dependo de homens e nem de finanças, eu dependo de Deus, Ele tem cuidado de mim. Em tudo dai Patrocinado, parece um terno. Lembra? Meu filho É, estava gol interno, mas cachorro de visita. cai no carro dele. Lá dentro do principal porte que tem em Campo Grande. Capota o carro, bate na calçada, o lugar do motorista afunda, o carro da perda total, e por coincidência, o banco do meu filho quebrou, e nem um fio de cabelo do meu filho se perdeu. O carro ficou pendurado na beira do córrego. E sabe o mais interessante? Naquele dia de manhã, era a minha volta no trabalho, a minha esposa falou, vou sair para fazer caminhada. Eu falei, não, hoje eu estou de volta, vamos Dá uns pega. vamos ler a Bíblia. Dá uns pega. Eu quero cantar o canto de Salomão para você. Aí a minha esposa sai para fazer caminhada, pega uma bebida. Fala assim, vamos dar uns pega. Quando ela volta pro outro, ela vê uma pergunta, ela olha e fala, o que está acontecendo? Aí ela para na beira do córrego, vê um carro lá dentro do rio. Aí ela fala assim, olha, é o carro da Clarinha, eu preciso que eu fiz trabalho. Aí ela chegou, parou, aí olhando ele no carro, não é aquela camisa, parece a camisa do Samuel. É o Samuel. A minha esposa chegou antes do resgate. Meu filho falou, mãe, o que você está fazendo aqui? Deus já estava cuidando. Quem cuida, quem entrega a vida e a família na mão de Deus, Deus cuida. E eu deitado, lembro que eu deitado na minha folga e passando as ambulâncias, passando carro de resgate, e eu falava assim, Senhor, eu não conheço essa vida, mas tem misericórdia dele, envia anjos a respeito dessa vida, que era o meu filho. Sem saber, eu estava orando por ele. Aí, a minha esposa me disse, fala, sabe, você não tem que Samuel. E eu já pensei, de carro de moto, carro de moto. Aí ela falou, passa aqui e traz a carteira do convênio para o presidente da ambulância, leva eu. Falei, tá bom.
Aí eu não peguei, eu falei, minha mulher tá... Aí eu peguei a moto, peguei a moto. Quando eu pego a avenida, irmão, eu passei no local do acidente do carro. Sangue de Deus, eu fiz assim em cima da moto. Aí eu falei, eita, crente, vigia, o Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja o Senhor. Você prega no Deus que cuida, prega na mão do Senhor. Aí cheguei na minha casa, já desci para saber do meu filho, e neto chegando, e aí, doutor? E aí, eu falei, meu filho, quem é seu filho? Seu Samuel. Fala, ó, sentado na máquina lá. Aí a policial, que era do Deus, olhou para mim e falou, eu quero ter muita dignidade com o cara lá de cima, né? Porque não aconteceu nada. Eu falei, tem, filho. Amigo, chegado, meu. Você acha que acabou por aí? Não. Quer uma outra lá? Aí, passa os dias, a Clarita é uma empresa grande, no Brasil. O departamento jurídico achou por direito, por certo, que o Samuel deveria pagar o carro. Eu preço total no carro e ele tinha que pagar o carro. Aí meu filho chega em casa e fala assim, pai, Clarita quer que eu pague o carro. Então me responsabilizando pela filha, eu tenho que pagar o carro. Aí eu falei, Samuel, se aquieta. Porque a obra de Deus Pai é perfeita. Se Deus deu um livramento de vida, o livramento material é o de menos. Eu creio, aceitar e saber que Ele é Deus. Deus está no controle. Sabe qual foi o resultado dessa causa? Chegou no final do ano, a Plaine chamou meu filho no Recursos Humanos e falou assim, olha, Samuel, nós tivemos um médico que sofreu risco de vida. Aí a Plaine resolveu dar um carro da empresa, nós estamos trocando a fralda, você fica com esse gol aí, ó, tá aí pra você. Vai em casa, tem um gol lá em casa, cuidado com meus filhos, por conta disso. Se Deus quer saber pela gente é perfeito, Deus tem que dar nada completo. Aí, no dia seguinte, no acidente, eu entrei no quartinho que tinha no fundo da minha casa, liguei o computador, botei no vídeo. Falei, hoje eu vou jejuar até 1h da tarde, agradecendo a Deus pelo milagre que Deus fez. Eu quero agradecer pelo livramento que Deus concedeu na vida do meu filho. Aí fechei as portas, coloquei no primeiro hino, uma voz pegou e falou assim no meu ouvido, se o seu filho tivesse morrido, você teria me dado graça? Aí eu abri a porta e dei um todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e as más. Agora, dentro disso tudo, existe uma coisa que ela é terrível, ela é preocupante, ela é tremenda. Sabe por que ainda tem determinadas pessoas aqui hoje, que nós vamos quebrar em nome de Jesus, presas muito mais nas palavras de acusação e o pecado de apontar do que disfrutando da graça, porque tem gente aqui ainda com o coração ferido, guardando dentro de si coisas que não são de Deus. E tempo onde não é limpo, não é puro, o Espírito Santo não habita. Enquanto você não sarar essa vida que está aí, Deus não pode trabalhar o melhor de Deus para a sua vida. Vocês já devem ter visto isso, mas é mais ou menos assim no relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento, é como se a gente pegasse 2 pedacinhos de papel, sei que vocês já ouviram isso, e aí a gente pega 2 pedaços de papel, passa cola no meio dele, e aí a gente cola. É assim que é relacionamento. A gente está colado, mesmo coração. Sabe, jovens, por que a gente deve evitar fazer sexo antes do casamento? Ouçam o que eu vou dizer agora e preste atenção. Quando a gente tem relação sexual, a gente passa alguma coisa de nós para a pessoa e a pessoa passa alguma coisa de nós dela para nós. Você sabia disso? Não estou falando de doença venérea, não. Eu estou falando de coisas espirituais. Quando eu me relaciono com a minha esposa se relaciona comigo. Ela passa coisas espirituais e características dela para mim e é o retorno. Aí você imagina, se eu tenho relações sexuais com uma prostituta, o que eu pego dela? Se eu tenho relações homossexuais, o que eu pego desse relacionamento? Agora eu não quero nem imaginar na fazenda aquele cara que pega a cabrita. De repente ele está no fundo, você
vai entender. Mas deixa eu explicar. Eu preciso falar, eu espero que não chegue no seu ouvido de uma forma que escandalize. Mas, irmão, se as pessoas entenderem que é verdadeiramente drogado está muito mais espiritual que carnal. Isso aí te transcende, te tira você e te leva ao erro, porque naquele momento o teu espírito ele se movimenta de tal forma dentro da sua carne, de uma forma prazerosa, que é porque nesse momento você está trocando informações espirituais. É por isso que sexo antes do casamento é complicado. Porque eu tenho sexo com a Joaninha, termino com ela, e depois que tenho com a Mariazinha, o meu espírito entra em conflito, porque ele não sabe qual delas eu devo ter um relacionamento duradouro. Você entende? Agora, quando eu tenho com a minha esposa, eu recebo o melhor da minha esposa, passo o melhor para a minha esposa. Cuidado com quem você faz e cuidado da forma que você faz. Deus não se deixa escarnecer. Relacionamento é uma coisa criada por Deus para que nós sejamos uma só carne. Não é isso que a Bíblia diz? Deixará o homem seu pai e sua mãe tornar-se a um com a sua esposa. Sabe aquele casal ali? A bênção não é para ele e nem para ela. A bênção vai para ele. A consequência do pecado dele reflete também nela. O erro dela reflete na vida dele. Mas toda a sorte de bênção que ele alcançar é repassado para a esposa dele. Você entende isso? É mais ou menos assim. Pastor, aquela sorte quando seu esposo sofre, quando ele adoece na casa de Deus, aquela pastora não tinha aquela sensação assim de quando ele está de mau humor, quando ele chega preocupado, você fala, ei, o que está acontecendo? Não é assim para quem tem relacionamento. Você está de repente trabalhando em aí você liga para ele e fala, o que é bobagem? Eu não sei. O que é uma questão? Agora, jovem, primeira pergunta. Como é que está o seu coração? Ó, dois corações, é como se você passasse bola no meio. Presta atenção lá, ó. Aí gruda. É isso que está acontecendo quando a gente tem um relacionamento. O meu coração está junto com o seu. A Bíblia fala que o meu espírito testifica com o seu espírito, somos todos filhos de Deus. E aí o coração da gente está ali, grudadinho, boladinho. Quem aqui já colou algum trabalho de escola? Quem aqui já colou um tipo de papel? Quando a gente arranca ele, o que acontece? Rasga, ou a gente vai tirando e vai pedaço do outro, você já viu? Você vai puxando aqui um pedaço desse, passa para esse, um pedaço desse, vai rasgando. Isso quando definitivamente não rasga, tira pedaço. Você vai um pedaço desse para lá, um pedaço desse outro para cá. É isso que acontece com o relacionamento frustrado, com o relacionamento que não dá certo. Em nome de Jesus eu quero perguntar para os jovens aqui hoje, como é que está o seu coração? Aí, o seu coração está todo quebrado, está faltando um pedaço. Você sofreu naquele relacionamento passado. Aquela pessoa roubou a sua paz, roubou a sua alegria, te fez promessas que não cumpriu. Aquela pessoa disse que você era a mulher da vida dele, e ele era o homem da sua vida, e vice-versa. Aí ele te traiu. Sabe o que acontece? Um pedaço do seu coração foi arrancado, foi tirado. E aí você sabe o que a gente faz? A gente arruma um outro relacionamento, achando que o outro relacionamento vai cobrir aqueles pedaços que estão faltando. Não! Coração quebrado, coração ferido, coração magoado, coração que falta pedaço. Só Deus tem o poder de dar um novo coração. Só Deus. Não adianta, jovem, você querer entrar num novo relacionamento se você não resolveu aquilo ainda, se você não liberou o perdão, se você ainda não tratou as feridas passadas. E eu hoje falo para os jovens, mas tem adultos aí que ainda trazem do passado determinadas mágoas de ressentimento que pelo poder do nome do sangue de Jesus tem que sair. Existe um curso no Grande final do cristão que chama um curso de noivo. Um curso de noivo que a gente faz antes da pessoa casar, são 40 aulas, a gente no início do curso para quem vai casar.
eu, a minha esposa, eles pegam e falam, filho, você vai casar? A minha nora estava sentada com ele, meu filho está agora em dezembro, ela estava comentando com a minha esposa, mandando uma vídeo direta que ela queria casar. Eu no computador que não vou ouvir, né? Não sei o que lá, e ela tinha um vestido, e olhava para mim e eu... Aí ela pegou e falou assim, eu sou? E eu falei, diga. Eu posso fazer uma pergunta como pastor? Eu falei, aí você não deveria ficar no sogro, eu acho que dá pra gente, pois não. Você acha que eu estou pronto para casar? Aí eu fechei lá assim. Olha, eu vou te falar, eu vou te fazer algumas perguntas, porque aí eu fui perguntando para ela, primeira, segunda, terceira, na quarta pergunta, eu sabia que eu não tinha perguntado nada, eu tinha certeza que estava pronto para casar. É uma coisa para você. Como é que foi seu último relacionamento? Não fala não, beijo. Jovem é terrível, enquanto ele espalha na comunidade, vai pro beijo. Você fala que você, nossa, o João, gente, eu não foi de relacionamento, João de novo. Ele tem que aprender uma coisa que eu quero dar uma dica pra você. Senta no peito do jovem, aí ele tá lá. Vamos estudar uma menina que não namora, uma menina que quer. Vamos estudar. Senai, a menina que nunca beijou na boca, uma menina que só vive pra Deus, só louva, que nunca ficou, nunca pegou, eu vou das duas mãos no fogo. E o quarto anjo estiver lá na fornalha e não deixamos queimar. Aí ela coloca lá no peito. Benai está namorando. Uma semana, Benai está em relacionamento sério. Benai está solteiro. Benai está no relacionamento enrolado. Benai voltou de novo. Benai está... Eu olho no pé e falo, ele está fingindo. Eu fiz um acordo com uma jovem de Campo Grande, ouvido pelo filho, e eu falei para ela assim, eu quero casar, eu preciso casar, olha para me casar, eu falei, eu vou fazer um acordo diante de Deus. Se você casar, se Deus mandar um casamento para você, você casa, permanece na igreja e deixa fazer seu casamento, ela falou que eu deixo. Se Deus abrir a porta do relacionamento para você casar, você vai ter que vai ter mais dinheiro. Irmão, ela casou 4 vezes em 2 anos. Eu fiz casamento de uma das vezes. Ela casou 4 vezes. Era assim. Pastor, agora, aí o primeiro casamento, pastor, vou casar. Olha, Deus, eu meu lação. Em novembro. Quando foi em março, aí chegou a minha mente, está pensando que vai casar? A fulana. A fulana casou em dezembro. Ela não deu certo, mas não pode estar, ela está em março. Quando foi em agosto, eu não acredito que você vai casar. Eu falei, sim, a fulana, eu falei, sabe por quê? Porque só um coração que ainda não foi casado. Sabe no curso de hoje o que acontece? A primeira coisa que a gente ministra no curso, tem determinadas pessoas que casam e levam os traumas da família para dentro de casa. O pai explorava, a mãe era agressiva, o casamento do pai era de agressão, era frustração, um seria o outro. Aí ela guarda esses traumas e leva para o casamento. Tem marido que, porque viu o pai bater na mãe, acha que também pode bater na esposa. Tem pai que deixava fazer os filhos fazerem ele, acha que também deve deixar. Leva toda essa bagagem para o casamento. E aí os filhos sofrem por consequência de erros passados. É preciso quebrar esse elo, é preciso quebrar esse jugo e estabelecer uma nova aliança. Homem, eu sei que vocês querem namorar, mas como é que está o coração de vocês? Eu sei que vocês querem, não se pega nas línguas do mundo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Mulher tem um diferencial de homem tremendo. Mulher é totalmente sentimento, querido. Nós somos totalmente razão. Você quer desestruturar uma mulher? Você quer acabar com uma mulher? Chega lá e fala, nossa, querido, você está gorda. Olha que ódio. E quando a mulher passa o dia inteiro no salão, fazendo isso, com o cabelo aí, ela fala, e aí, notou alguma coisa diferente? Não.
casa com ela. Você quer ver uma coisa de mulher que você faz? Olha aqui! O homem já, você está ele já está onde vai do homem. Agora, você quer acabar com o homem? Você quer acabar com o homem? Mas basta o carro. Quer acabar com o homem? Pega aquele gás velho que ele usou velho, deixa ele. Fala que não. Quer acabar com o homem? Fala que vai ter corte na empresa. Fala isso não. Olha, eu vou mandar 20 embora, você está decidido. O homem, você mexeu no material dele, acabou com ele. O homem acha bonito, ele tira uma barriguinha, ele chega na mulher dele e fala, ó, bonito, hein? Mulher, ó, mulher cuidando de mim, a mulher tem uma barriguinha, ela faz banheiro, ela faz ela vem na cama de lado. O homem sai com aquela coisa dele também. Ele acha que está babando. Foi só ele. O homem vai xixi no ralo de pé e ele acha o máximo. Ele toma banho, vem com o vaso, ele faz vários Tem menino aqui, melhor, não filhos, não conhece mesmo. Ele fala na frente do vaso. Se tiver um mosquitinho agora, tem água ali para me dar água. Ele está brilhando. Sabe, irmãs aqui, quantos já usaram os banheiros de boteco de Flamengo? Uma. Agora, a gente não está nem aí. Entra no banheiro, aquele banheiro podre, você pode dar uma levantadinha. Nós somos diferentes. Que nem ela descansar, cagada. No relacionamento, quando termina, sabe o que ela ideia? Gente, a mulher se acaba. A mulher termina um relacionamento, ela chora, ela desespera, ela arranca o cabelo, ela fica meses sofrendo. Um homem termina um relacionamento na frente dele, fica rasgado na testa, e no sábado ele está o homem chora escondido, a gente chora no quarto, senta no quarto, fala, comigo, cara! Chega na frente dos amigos, e aí, no namoro? Que lá anda, cara. Aí ele dá aquela de durão e faz de conta que não tá vendo, até ver a menina com o outro. Aí ele vê a menina com o outro, ele quer ganhar de novo, ele manda recadinho, ele manda troféuzinho, ele quer uma reconquista. Não é assim que funciona? Mas e o coração foi traído uma vez? Menina, quantas vezes vocês já sofreram por amor? Não diga. Mas eu quero perguntar uma outra coisa para vocês. Quantos anos vocês têm? Como é que a menina de 18 anos fora de bastões, estou morrendo de amor? E quando você tiver 30, o que vai sobrar aí? Não é? Minha mãe tá com muito tempo. Menina de 15 anos, ela é casada. Você fala uma coisa se ela soubesse que Deus tem toda uma história, tem todo um projeto, que Deus tem uma família perfeita, o máximo instituído para ela, fazer bem a questão de faculdade, para depois se relacionar, criar uma estabilização, mas aí sofre. Não sofre? Não sofre? E aí, uma coisa que eu quero hoje deixar hoje, uma coisa que Deus me dá no coração, que eu queria aproveitar os pais que estão aqui presentes, os jovens que estão aqui presentes, para que a gente consiga entrar num acordo com Deus. Com Deus. Porque se não for dele, assim, sabe uma coisa que namoro me deixa de conquistar? Aí tem um namoro me deixa acontecendo. Eu devo dar Aí acontece na igreja, ele namorou com ela. E a amiga dela, que namora comigo, que já fiquei com ela. Ele não mais quiser, ele já ficou com ela.
É só na minha igreja que acontece isso? Não. Porque já que a flecada não pode namorar aí no mundo, Dá um namora pé. pela igreja. É por isso que o pastor está dando escola dominical e eles estão entediados. Eu vou falar do pastor que eu conheço, que ele é grande, que hoje está casado, era assim, irmão do céu, como gostava de e naquele mundo, quando Deus, o pastor falava assim, pega na mão da Ivana que está do seu lado. Abraça a Ivana que está do seu lado. Abraça a Ivana que está do seu lado. Aí ele vai na Bíblia e lê lá. Cumprimentem-se uns aos outros com óculos da beijo. Fala, Senhor, meu irmão. Duas horas de Aí ele tem irmãzinha aqui. Só na minha aqui não. Em Minas não tem. É lá em Campinas, na minha igreja lá. Orado de posição de mão. Os irmãos não olham por imposição de mão. Graças aos irmãos do seu lado. O jovem está perdendo uma coisa que não pode esquecer também, que é a paz do Senhor. Ó, paz do Senhor. Pode ser, irmão. Faz aí, mano. É nóis. Vai, ô. Aí, acontece, sabe o que acontece com a ajuda dentro da igreja, uma postada da igreja hoje? Ela não pode orar com ele, porque o coração dele pertence para ela, que gosta de Deus, está com ela. É isso que está virando dentro da igreja. No acampamento, na comunhão, as jovens disputam entre si a atenção de outros jovens. Na hora da oração, Ô, Glória! nós não podemos ter esse momento de intimidade aqui, ó, que fica no Espírito Santo, manifesta para nós, porque nós já temos o passado dentro da igreja, corações que estão feridos e não foram sarados ainda. É por isso que nós temos que preservar o relacionamento que nós temos, Deus abençoe, porque a aliança que nós vamos fazer em Deus é para sempre. Você entende isso? Deixa eu contar da minha esposa. Eu, quando conheci a minha esposa, ela tinha uma filha. Na verdade, foi assim. Eu me apaixonei pela filha. Sabe uma parte? Aí eu olhei para a prima e falei, mas a prima não me deu moral. A prima me sobrou. A prima não curtiu. Aí a prima não deu, aí eu já deu, eu casei 25 anos com a minha esposa. Aí estou eu em São Paulo, andando, e tudo, mas já toda a minha família, pessoas de dinheiro em São Paulo, dos amigos, pode, me chamam de Magela. Aí, estou eu andando em São Paulo, eu disse, Magela. Aí eu olho para trás, era a prima. Gente, olha aquela parte maravilhosa. Joana cheio, cabelinho, eu olhava ela e falava, prima, eu sou fiel, vida, imagina que eu quero casar com seu filho era essa visão que você tem, ela é momentânea, ela é passageira, isso vai mudar, mas relacionamento, aliança em Deus é durar sempre. Eu fico imaginando hoje eu solteiro. Gente, eu demorei 25 anos para convencer a minha mulher que eu sou um cara legal. Aí eu arrumo outro relacionamento, porque a cada 25 anos, que gente, eu tô chato demais. Vocês estão me amando, é a primeira semana que eu estou em junho. E a gente chega assim, bota a gente no hotel, no melhor da cidade. Semana que vem, já dorme na casa do irmão, na outra, olha, pastora, perua para a sua disposição. Eu sou chato.
Quem aceita as minhas diferenças, quem aguenta as minhas mazelas, meus irmãos, gente, eu sou mangoso. Eu acho que a gente pode falar essa minha filha. Ela fala onde eu vou cuidar dele. Como dizer, são cafés de Deus. Não vai ter uma mãe, não. Aqui agora, seriamente, se você explicar, então, nesse livro de Malaquias, termina a história do Velho Testamento. Aí todos sabem que há um período de descanso, literalmente. Durante muitos anos, centenas de anos, Deus não falou com Moisés. No Velho Testamento até o Novo Testamento, tem um espaço onde não houve mais a manifestação da palavra de Deus até que viesse João Batista. E o livro de Malaquias, ele termina com um versículo que é tremendo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e tire a terra com maldição. É aqui que termina o livro de Malaquias. E é isso que eu quero hoje mostrar para vocês. Ó, Deus ia pegar o coração do pai e converter, transformar o coração do pai no mesmo sentimento, no mesmo conteúdo, a mesma intenção dos filhos. E Deus ia pegar o coração dos filhos e transformar igual o coração do pai. Sabe uma coisa que todos vocês já viram na internet, ou todos já ouviram? Que hoje o maior problema do mundo é o conflito de gerações. Vocês já ouviram esse termo? Está tendo um conflito de gerações. Porque a geração passada ela é diferente da geração atual. Exemplo, os mais velhos aqui tem um hino que é o hino da minha vida, que eu amo. Que é aquele que diz assim, toda vez que eu ouço esse hino, me emociono, que é o hino da minha vida. A minha alma estava longe do caminho. Eu era pobre, desprezível, e não vou cuidar. Mas Jesus transformou minha serva terrível. Quando ele estendeu a sua mão, não me deixe daqui. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, aí tem um outro hino antigo também, que é um hino que quando eu estou nos meus momentos de problema, eu sempre me lembro dele. A sombra está ainda os homens do mal, as águas não podem naufragar. Leva o Senhor desde o céu do mar. E aí tem um outro verso, também é do mas que diz assim: tantas coisas que eu dei para o Senhor, e quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou de todo dia. Em aceitar Jesus, sinceramente, a melhor coisa que eu já fiz. Sabe daqui? Assim. Aí, a gente teve um conflito de geração. Logo quando começou, surgiu no Brasil um grupo chamado Voz da Verdade. O Voz da Verdade, eles lançou na época que a Assembleia de Deus proibiu que eles cantassem os cultos da Assembleia, porque era uma coisa muito